Caros companheiros e companheiras de Ideal Espírita, que Jesus nos abençoe. Participar desses momentos comemorativos do Lar de Jesus para nós é uma honra e conduzi-los em reflexão igualmente. O tema da noite de hoje não poderia ser outro senão trazermos Jesus para as nossas reflexões. O mundo caótico. As sociedades questionando os seus líderes e surgem para a humanidade perturbada tantos mestres. São tantos aqueles que se apresentam para conduzir a humanidade. E nesse momento tão especial, Jesus continua sendo o guia e o modelo da humanidade. Quanto mais, meus irmãos, nós nos afastamos das suas diretrizes seguras, das suas orientações conscienciosas, quando não lhes levamos em conta os ensinamentos por eles ministrados, mais nos demoramos pelos caminhos da imperfectibilidade. A doutrina espírita, ela vem falar aos seus adeptos a respeito da hierarquia dos espíritos, da hierarquia dos mundos, da sabedoria do grande arquiteto do universo. Todos os princípios espíritas bem alicerçados, numa lógica granítica, traçando para nós, os espíritos imperfeitos, o roteiro que voluntariamente nós deveremos percorrer nesta existência. São múltiplos os caminhos, múltiplas são as oportunidades, mas muito mais do que nós imaginamos ou admitamos, nós precisamos retornar aos princípios apresentados pelos antigos profetas, pelos pais das igrejas, pelos representantes da divindade aqui na Terra, por aqueles que revelaram as leis divinas. E nesse momento onde a companheira muito bem alertou, onde a humanidade se descompassa, preferindo a insanidade, a irreflexão da guerra à paz, onde novas culturas são semeadas em lugares sagrados e os templos são profanados. Onde a moral ela é afrouxada, relativizada. Onde os deveres não são mais obedecidos ou cumpridos. O espírita é chamado à sua realidade, a viver segundo os princípios do nosso Mestre. E nós estamos trazendo nessa noite as mensagens de Jesus. Não mais Jesus o Cristo, mas Jesus o Espírito de verdade. O grande coordenador da doutrina dos Espíritos. E ele veio se revelar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Quando ele falou assim,
venho como outrora. Aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez outrora a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus justo, o Deus grande, que faz com que germinem as plantas, que faz com que se levantem as ondas. Eu revelei a doutrina divinal. O poder de síntese do Espírito de verdade. Ele era e é a personificação divina aqui na Terra. As suas palavras, os seus atos, os seus feitos marcaram e dividiram eras. O legado orientativo que ele deixou, ele se perpetua através dos milênios. Porque ele era a representação mais pura da divindade. E ele veio fazer um resgate para que nós, nesse momento delicado das nossas existências, relembremos os seus ensinamentos. Veio então instruir, mas também veio consolar os pobres deserdados da terra. Eu venho dizer que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. O Consolador prometido por Jesus, 18 séculos depois, revelado por Allan Kardec, em Paris, na França, a cidade-luz, o suprassumo da intelectualidade. As sociedades se multiplicavam e o homem desenvolvia a sua inteligência, novas tecnologias. O ateísmo e o materialismo campeando. Jesus retorna de novo para nos fazer os alertas necessários para que nós não nos perdêssemos. O novo livro, então, iria aparecer. Era uma luz mais brilhante, uma luz que vem clarear a marcha. De novo ele se revela. Há 18 séculos vim por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Há várias moradas na casa de meu Pai, disse eu, há 18 séculos. O Espírito de Verdade, Revista Espírita, dezembro de 1864. Quem, meus irmãos, disse, há muitas moradas na casa de meu Pai? Se nós fizermos uma retrospectiva histórica das tradições religiosas, nós vamos encontrar esse Espírito enviado de Deus, esse mensageiro divino, em todos os momentos que se fez necessário, presente, coordenando, orientando, educando, instruindo, esclarecendo, consolando. É como um bom pastor que coordena as suas ovelhas. E sabe o que está faltando, meus irmãos, para nós nos dias atuais? Os irmãos sabem como que funciona o processo relativo entre um pastor e suas ovelhas? Esses dias eu estava nesses smartphones e eu vi um videozinho de um grupo de ovelhas
gracioso grupo de ovelhas e todo mundo tentava chamar a atenção daquelas ovelhas e todo mundo falava com aquelas ovelhas e as ovelhas continuavam pacificamente fazendo o seu trabalho ruminante ali. Até que de repente surgiu aquele que era o pastor das ovelhas. E quando ele levantou a voz, todas as ovelhas automaticamente se voltaram para o seu pastor. Isso tem a ver com o que nós estamos ensinando na noite de hoje. Quem é o nosso pastor, meus irmãos? Quem são os nossos mestres? Quem são os nossos orientadores? Com quem que nós estamos nos esclarecendo diante dos imensos desafios que estamos a braços? Ele, como o bom pastor que era, ele tinha intimidade com as suas ovelhas. Por isso que as ovelhas conheciam a voz do pastor. Qual que é, meus irmãos, a intimidade que estamos tendo com Jesus nos dias atuais? A doutrina espírita vem fazer esse resgate. A doutrina espírita vem trazer Jesus de volta. E aí, lá na Revista Espírita, novembro de 1861, quando o próprio Allan Kardec, Meire, vai falar assim: eis acerca desse assunto o que ainda ontem, antes da sessão, dizia meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. O próprio Allan Kardec revelando que o guia espiritual dele era o próprio Cristo, o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade que nós vamos encontrar ele no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, entre tantos que estão lá, Sócrates, Platão, Benjamin Franklin, São Tomás de Aquino, Santo Antônio de Pádua, Santo Agostinho, Paulo o apóstolo, Pedro o apóstolo, João o evangelista, Jesus. Todos eles no mundo dos espíritos. Quem que estava encarnado? Allan Kardec. Na Revista Espírita de outubro de 1861, o Espírito Erasto nos alertava e fazia o seu discurso aos espíritas de Bordeaux. Ele falava assim: o Espírito de Verdade, o mestre de todos nós. Na Revista Espírita de janeiro de 1864, Hahnemann, o pai da homeopatia, falava: o Espírito de Verdade que dirige esse globo conferirá quando for merecido. Alguns séculos depois, Francisco Cândido Xavier, orientado pelo benfeitor espiritual Emmanuel, nos alertava exatamente isso. Jesus, o governador espiritual do planeta Terra. Nós temos essa dimensão real, meus irmãos, da programação da divindade para as nossas vidas. Nós temos uma noção exata de como a inteligência suprema do universo cuida de nós sem que nós, muitas das vezes, nem nos apercebamos disso. Nos momentos mais delicados das nossas existências, quando somos alcançados pelas grandes decepções, pelas grandes dores, pelos grandes desafios, pelos grandes dissabores, quando os nossos corações são perpassados por dores atrozes, quando somos traídos, enganados, abandonados, quando estamos sozinhos, solitários, lá na nossa intimidade, a quem nós apelamos, meus irmãos?
quando nos falta, às vezes, até o apoiamento daqueles que tinham a obrigação moral de nos proteger, de nos cuidar. Quando nós, fazendo bom uso da educação que recebemos, muitas das vezes, na intimidade dos nossos quartos, ou nos aposentos de um hospital, sozinhos, frágeis, desamparados, a quem nós oramos, meus irmãos? E por que só nesses momentos nós entregamos a nossa alma? Por que não pode ser em outros momentos como esses? Ou nos momentos felizes, que nós não possamos também dedicar da nossa energia, da nossa lucidez, da nossa boa vontade, buscando, reflexionando em torno da mensagem que o Cristo deixou para todos nós. Então nós sabemos que existe uma classificação de espíritos, existem graus de adiantamentos. E quanto mais adiantados são esses espíritos, mais qualidades eles adquiriram. Normalmente os espíritos superiores, eles admitem 3 categorias. Nós não vamos falar dos espíritos imperfeitos. Nós nem vamos falar hoje dos bons espíritos. Nós vamos ficar na primeira, porque nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do único Espírito puro. Nós estamos falando daquele que atingiu o grau supremo da perfeição. Em muitos momentos ele era confundido com a própria divindade. Imaginemos, meus irmãos, a capacidade desse Espírito, que ele entrava em contato com aquele que vinha ao seu encontro e ele falava do seu passado e falava do seu futuro. Todos conhecem aquela passagem onde, depois de pregar e curar centenas de corpos, ele atravessando o mar da Galileia, encostado num canto da barca, os seus discípulos fazendo a travessia, e a tempestade chega e Jesus dormindo, e os discípulos sentiram ali o perigo iminente da morte, pois que uma grande tempestade se aproximava. E eles acordaram então Jesus. E que fez Jesus? Senão ordenar que os ventos se acalmassem e que o mar não se agitasse. Nós temos noção do poder que tem um espírito desse? Nós já refletimos. Isso não é uma linguagem parabólica. Isso não é uma ilusão. Isso é um fato. É uma criatura, um espírito que atingiu um grau tal de perfeição que ele domina os fluidos, sem contar a cura de corpos. O Senhor dos Espíritos, afastando os demônios, os obsediados, os obsessores. Nós vamos encontrar todos os tipos de relação de Jesus com o mundo espiritual. Ele enfrentando a hipocrisia farisaica da sua época, a genialidade dos escribas, os seus discursos honoráveis até os dias atuais, insuperáveis. Nós devíamos, todos nós, meus irmãos, nos emocionarmos quando Jesus abriu a boca no alto de um monte e nos revelou as bem-aventuranças. Deveria calar fundo em nossos corações, penetrar fundo na nossa alma, cada palavra ali proferida. Nenhuma influência da matéria. Superioridade moral, superioridade intelectual absoluta em relação aos espíritos das outras ordens.
Por isso que nós vamos encontrar um João evangelista adorando Cristo, um Paulo de Tarso adorando Cristo, uma Maria Madalena adorando Cristo, um Allan Kardec, um Elias, um João Batista adorando Cristo. Por isso que nós vamos encontrar tantas outras criaturas que viveram em todas as épocas da humanidade, depois que ele veio, vivendo a sua lição de amorosidade e exemplificando os seus ensinamentos, deixando um legado de fraternidade, de amorosidade. São pegadas enormes que nós aqui, os retardatários, estamos tentando imitar. Porque modelo é para isso. Existe um modelo e Jesus é o modelo porque ele precisa ser imitado. E ele é considerado um guia da humanidade porque ele precisa ser seguido. Um guia precisa ser seguido. Ele já fez o caminho ascensional que eu e você, nós estamos fazendo nessa terra de provas e de expiações. Dizem-nos benfeitores espirituais que onde Jesus colocou os pés nesse processo de evolução, porque ele também é uma criatura de Deus, ele também é um ser criado, esses planetas já nem existem mais. Se perderam na noite dos tempos. E quem cantou o hino de imortalidade como Jesus? Esperaremos, meus irmãos, estarmos no nosso leito de morte para aceitarmos essas diretrizes seguras? O que falta para nos arrependermos daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer? Por que guardarmos em nossos corações mágoas e ressentimentos que não deveriam mais fazer parte da nossa existência? O porquê a dificuldade que temos de nos reconciliarmos com os nossos adversários? E qual a dificuldade que ainda temos de dizer não àquilo que não nos convém? Por que tanta dificuldade de atender ao chamamento de Jesus? Os benfeitores espirituais vêm nos dizer que esses espíritos percorreram todos os graus da escala espírita. Eles se despojaram de todas as impurezas da matéria. Meus irmãos, alegremos-nos, nós estamos a cada encarnação nos depurando. É para isso que servem as encarnações. A cada encarnação, uma impureza, uma nova virtude adquirida. Percebe, meu irmão? Percebe, minha irmã? É para isso que nós estamos encarnados. É para aprendermos e vivenciarmos essas lições. Alcançarmos aqui na Serra a soma de perfeição de que uma criatura é suscetível. E depois que nós alcançamos isso, aí nós estamos dispensados das provas. Aí nós estamos dispensados das expiações. Aí nós não estaremos mais sujeitos à reencarnação em corpos putrescíveis. É isso que nos ensina Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 113. Mas por enquanto, meus irmãos, a encarnação ela nos é imposta, mas nós devemos, os espíritas, nos assenhorarmos dos objetivos das nossas encarnações. Todos nós aqui temos missões, pequenas atribuições, deveres, compromissos, responsabilidades que nós devemos assumir, uma causa, uma bandeira, dedicarmos a nossa vida, honrarmos a nossa existência, entregarmos a nossa vitalidade àquilo que é bom, belo, justo e perfeito. Sermos o sal da terra. Essa é a missão do espírita cristão. Nós não somos os seres privilegiados da criação. Nós somos aqueles que sabemos das nossas limitações. Sabemos aonde nós estamos na escala espírita.
Nós sabemos que ainda nesta vida desencarnaremos como espíritos imperfeitos, mas a boa lógica espírita, o bom senso espírita, a orientação do Cristo nos recomenda angariarmos o máximo de virtude que pudermos. Continuam os benfeitores espirituais. Esses espíritos, eles não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Eles são, olha que bonito, os mensageiros, eles são os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Hoje o medo toma conta das criaturas, o medo da guerra, o medo da fome, da miséria que se avizinha. Meus irmãos, o espírita cristão não teme esse tipo de situação. O planeta Terra não é o primeiro que a divindade tem que dar conta. Existe uma lei chamada lei de progresso que vai se cumprir apesar de nós, conosco aqui ou não. E nós estamos sendo aqueles, mais uma vez, chamados, venham como outrora aos transviados filhos de Israel. Nós somos os transviados filhos de Israel. Nós somos aqueles que ouvimos a voz do Cristo e não a seguimos. Estamos de novo tendo essa oportunidade. Comandam os espíritos que lhes são inferiores. Nós somos esses os inferiores. Auxiliam na obra do seu aperfeiçoamento. É isso que Cristo faz por nós. Mas esse verbo, ele está bem definido. Auxílio. Somos nós, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, é que vamos escolher seguir Jesus agora ou daqui a alguns milênios. A escolha de novo vai ser nossa. Somos nós que vamos mais uma vez decidir. Seguimos Jesus agora ou de novo daqui a mais alguns milênios. Eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, porque a escolha é nossa, a vontade é nossa, não nos é imposto nada. Nós não tememos absolutamente ninguém. É a nossa vontade, outro atributo do Espírito é que tem que ser conciliado com a nossa fé e nós seguirmos essa orientação. Deus o oferece como o mais perfeito modelo. A doutrina que ensinou, olha que frase linda, é a expressão mais pura da lei do Senhor. E nós nos perguntamos, ou deveríamos nos perguntar, por que outros mestres? Por que alhures? Por que não o Cristo? Se a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura do Senhor, por que nós fazermos outras opções? Termos outros mestres, termos outros guias, termos outros modelos? Por que não fazermos o caminho proposto pelos Espíritos superiores? Seguir Jesus, porque ele é a expressão mais pura da lei do Senhor. E vai dizer o benfeitor espiritual, o Espírito Divino o animava. E porque ele era o ser mais puro de quantos tinham aparecido na Terra. O Espírito Divino o animava. E quando nós vamos mergulhando nesses textos, e quando nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de compreensão, e quando a nossa fé ela ganha robustez,
E quando nós começamos a confiar finalmente e se deixar penetrar por esses ensinamentos, o quanto que nós temos aliviado as nossas dores e quanto aumenta a nossa confiança, mesmo quando nós estamos em prova. E quantos são aqueles, eu nem vou contar para os senhores, os testemunhos que nós tivemos que dar hoje para estarmos aqui. Os testemunhos que tivemos que dar ontem para coordenar um grupo de estudo. Mas da onde a gente tira forças, se não dessas orientações? É através dessas mensagens que nós despertamos para a vida quando acordamos, e nós imediatamente já mentalizamos o grande arquiteto do universo. Ali no leito, no nosso quarto, na nossa intimidade, já oramos à divindade, agradecendo por tudo, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho honrado, honesto, pelo alimento que chega à nossa mesa, pela oportunidade bendita de crescer. E finalmente a gente fala, Senhor, obrigado pela dor. Não é que a gente é doente, masoquista, é que nós sabemos que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nós sabemos que quando nós, segundo a proposta cristã, elevamos a nossa resignação ao nível das nossas dores, nós estamos obedecendo à lei divina, desenvolvendo a humildade, reconhecendo que se estamos sofrendo é porque nós merecemos. E a misericórdia divina permeia a nossa vida. Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação nesse mundo, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente aos seus mensageiros diretos confia para o cumprimento dos seus desígnios. Conhecendo a hipocrisia humana, a maldade, a crueldade humana, olha o que fizeram com Cristo. Olha o que fizeram com Cristo. Eles achando que matando o homem matariam uma ideia. Ele se submeteu a todo tipo de crueldade. Aqueles a quem ele abençoara, curara, orientara, consolara, o perseguiram. Todos os seus discípulos, com exceção de João e Maria, o traíram, o abandonaram. A ninguém ele julgou, a ninguém ele condenou, a todos ele amparou. E na cruz orientou que fossem socorrer a Judas, que acabara de se suicidar. A mensagem do Cristo é uma epopeia de amor e ela é tão grande que muitos não acreditam que uma criatura possa fazer isso. Nós, os espíritas, sabemos qual categoria de espíritos que conseguem chegar a esse ponto. Os mensageiros diretos da divindade. Porque o Deus dos espíritas não é o Deus da Terra, é o Deus do universo. É o grande arquiteto do universo. Eu espero que tenha alguns maçons, irmãos meus, aqui nessa noite. São paredes de galáxias, são mundos de todos os tipos, primitivos, de provas e expiações, em regeneração, ditosos, felizes, todos os tipos de mundos, nós sabemos disso. E nós, de um canto ao outro de uma galáxia, faremos também a nossa caminhada, de encarnação em encarnação, de dor em dor, de virtude em virtude. Nós vamos costurando as nossas vestes nupciais até sermos
dignos daquele que nos criou, perfectíveis. É assim que nós, os espíritas, pensamos. Essa é a fé robusta que a doutrina espírita nos enseja. Muitos discutem como homem, ele tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que a corporal, de cujas fraquezas ele não era passível. Então, Allan Kardec vai questionar a influência dos espíritos sobre o Cristo. Quem vai exercer alguma influência sobre as tentações do Cristo, as paixões do Cristo? Uma má paixão é a influência da matéria. Como que um espírito puro vai sofrer influência da matéria? O próprio Espírito João responde: parábolas, parábolas, parábolas. Nós ainda, os espíritas, temos dificuldade de entender a grandiosidade de Jesus, a sua superioridade. A superioridade com relação aos homens não deriva das suas qualidades particulares do seu corpo, mas do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e do seu perispírito, que fora tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Essa é a tese espírita, meus irmãos. Nem perispírito o homem tinha. Nós sabemos que todo espírito tem um perispírito, ciência espírita. Nem perispírito ele tinha mais. Como reencarnar? Dominando a matéria de forma absoluta, tanto é que ele curava com os olhos. Nós estamos estudando magnetismo na nossa casa espírita aos domingos. 8h30 da manhã, a gente não tem mais tempo de estudar. Está chegando a reta final da nossa encarnação, então a gente toma todo o tempo que pode. Quando pode, vai estudando sobre o magnetismo. Como Jesus curava, com o olhar. Cuspia na lama, passava nos olhos, impunha a mão. Em todas as curas a tua fé te curou. Não é lindo isso? A superioridade moral desse espírito, dominando de forma absoluta a matéria. Imaginemos isso: leprosos sendo curados, coxos, mancos, surdos, mudos sendo curados, cegos de nascença sendo curados. Ele manipulando tudo, entregando em forma de amor a cura. Mas todas essas personagens, sem exceção, todos eles um dia morreram. Eles foram figurantes nessa epopeia amorosa, mostrando para a humanidade desesperançada de que existe um Deus de amor, um Deus de justiça, que enviou o Filho mais amado, o Espírito mais puro, para nos deixar a lição que todos nós um dia iremos reverenciar. Eu quero concluir agora, meus irmãos, porque o tempo, ele é necessário obedecê-lo. Quem quer ser candidato a bom espírito tem que ser fiel ao tempo. E eu tenho 45 minutos, eu já gastei 39 minutos do meu tempo e eu quero contar agora a história de Simeão. Ele está em Contos e Pontos, um livro de Humberto de Campos. O espírito Simeão é o mesmo espírito Simeão Meire do Evangelho. Reconhece-se o espírito pelas suas obras, o espírito pelas suas obras. Está lá no Evangelho, o espírito Simeão. O espírito Simeão, segundo os evangelistas, Lucas vai tratar do espírito Simeão, no capítulo 2, dos versículos 25 a 35. Qual que era a missão de Simeão? Ele que era um homem justo, temente a Deus. Ele recebera do Espírito Santo a incumbência de reconhecer
aquele que, anunciado por profecias, um dia iria resgatar o povo de Israel da subjugação romana. O Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, era anunciado pelos antigos profetas. E ele viria ao templo de Jerusalém. E Simeão, ainda na vitalidade do seu corpo físico, recebera a missão de reconhecer Jesus. Receber Jesus. Imaginemos, meus irmãos, dia após dia, noite após noite, escoaram-se os anos, décadas se passaram, a vitalidade esvaiu-se, Simeão era um velho, muito próximo da morte. Anos a fio, esperando a visita do menino Jesus. Para a alegria do velho Simeão, cumprindo-se as tradições, Maria e José levaram Jesus ao templo de Jerusalém. Ele era ainda uma criança. Estava no colo de Maria. E esse homem justo e temente a Deus foi avisado pelo Espírito que o animava que ali estava se cumprindo a profecia. O rei de Israel estava entre os homens. E aí, Simeão, que era justo e temente a Deus, mas que também era um homem letrado, ele conhecia as vestimentas de Maria, que apesar da descendência de Davi, era uma pobre mulher. E seu marido, José. E ele pede licença a Maria e pega a criança nos braços. Separa um pouquinho da mãe e começa a conversar com o menino. Menino, viestes? Me dizem da palha humilde. É muito lindo esse texto. Contos e pontos de Humberto de Campos. Sem a púrpura imperial. Não nascestes ao lado de um Augusto? Não tens as vestes dos togados? Moisés, o grande legislador, ele se valeu da casa do faraó. Davi tinha o poder. Salomão, o prestígio político dos casamentos. Mas tu, menino, sentar-te-ás ao lado dos poderosos? Escreverás novos livros? Indagou o velho Simeão. Amontoarás dinheiro? Erguerás novos templos? Ordenarás a execução das leis? E o menino sorria e batia levemente no peito de Simeão. Que dia depois, cumprindo a missão que lhe estava destinada, desencarnara. E no mundo dos espíritos vai nos contar Humberto de Campos. Ele traz a revelação. Ele não veio representar, Simeão, os interesses dos céus, nas organizações respeitáveis da terra. Jesus vinha da casa do Pai, da casa de Deus, para representar no coração dos homens.
Por isso que o menino batia no coração, no peito de Simeão. 40 anos de lar de Jesus, meus irmãos. Muitos dos senhores e das senhoras, muitos de nós já fomos chamados a seguir Jesus. Esse é o melhor momento das nossas vidas enquanto espíritos imortais. Esse é o momento delicado onde nós devemos separar parte do nosso tempo, da nossa energia, da nossa vitalidade. Não nos enganemos com os nossos sentidos, com a aparente singeleza dessa casa. O poder desta casa não está nas suas paredes, nem dos seus oradores, nem dos seus diretores, nem dos seus frequentadores. O poder desta casa vem da doutrina dos Espíritos. Quando nós assumimos a tribuna espírita, nós deixamos de lado a nossa personalidade e somos fiéis aos textos kardecianos, porque nós confiamos que a doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por Jesus. Que possamos, então, valorizarmos esses momentos, que venham novos anos, novos desafios, novas oportunidades. Que todos nós possamos nos orgulhar, meus irmãos, de seguirmos as orientações do Mestre, pois que ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida, ou para alguns tradutores, o caminho da verdadeira vida. Que ele nos abençoe, que ele nos proteja, que ele nos inspire, que ele nos fortaleça hoje e sempre. Gratidão pela oportunidade de conduzi-lo nessa noite mais uma vez. Foi um prazer, foi uma honra. Espero revê-los daqui a pouco no mundo dos espíritos, onde nos reencontramos. Muita paz a todos. Jesus, amigo incondicional de nossas almas, aqui estamos nós, Senhor, os espíritos imperfeitos, aqueles que desconhecemos uma parte significativa das leis divinas, dos nossos deveres para com o Criador e para com as criaturas. Aquele, Senhor, que ainda nos equivocamos nos nossos processos de relações. Mas, Senhor, finalmente a Tua mensagem ecoa na acústica de nossas almas e os nossos ouvidos finalmente ouvem os Teus ensinamentos. E as Tuas lições penetram em nossos corações. E o nosso obrar e o nosso viver procura se alinhar aos Teus ensinamentos e preceitos, Senhor. Mas nós somos fracos, frágeis, e por isso te pedimos, inspira-nos, fortalece-nos, nos dê bom ânimo, protege-nos, para que possamos, Senhor, ser fiel a Ti e a Deus nesta vida. Ilumina esta casa, os seus diretores, os seus jovens, seus frequentadores. Fortalece a coluna, Senhor, desse tempo de luz aqui em Palotina. Inspira os nossos irmãos a fazerem o melhor pela cidade, pelos necessitados, pelos doentes, pelos acamados, por aqueles que sofrem.
Que possamos, Senhor, sob a tua proteção, retornarmos aos nossos lares em paz. Que assim seja.